Dentro dessa sequência de 8 vitórias seguidas, o Corinthians teve 3 confrontos diretos por vaga da Libertadores. Sim. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vasco, ganhou do Bahia. Tá muito perto de atingir o objetivo. A gente pode falar de Yuri Alberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 30 gols. O Corinthians vence e vence de novo. 3-0 para cima do Bahia. É isso que vamos ver nesse pós-jogo. Uma excelente partida do Timão. Gols de Yuri Alberto e 2 de Memphis Depay. O segundo, um golaço de falta ali já no segundo tempo. O Corinthians avassalador para cima do Bahia. A imprensa rasgou elogios demais a essa grande vitória do Timão. É isso que vamos ver. Então deixa o like, inscreva-se e comente aí para você quem foi o melhor jogador do Corinthians na partida. Opine abaixo que é importante demais saber o que vocês pensam. Agora, sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo. É claro, o link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Dentro dessa sequência de 8 vitórias seguidas, o Corinthians teve 3 confrontos diretos por vaga da Libertadores. Sim. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vasco, ganhou do Bahia. Tá muito perto de atingir o objetivo. A gente pode falar de Yuri Alberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 30 gols. A gente pode falar do Memphis Depay, a não ser coisas boas. Só positivo agora para o Memphis Depay, que conheceu o Corinthians, conheceu essa torcida ali na Copa do Brasil, jogo contra a Juventude. Ele conhece a torcida do Corinthians e ele nunca mais vai esquecer. Hoje, 45 mil torcedores, 8 vitórias seguidas pela primeira vez na história do Corinthians. É impressionante isso, Bira. Boa noite, Marcela, boa noite, Zupac, boa noite, Fã de Esportes. É impressionante e o Memphis ele faz 2 gols e acontece uma coisa inédita na passagem do Memphis pelo Corinthians. Pela primeira vez ele faz um gol que não desempata um jogo. O segundo gol dele no jogo, o placar estava em 2-0 e ele faz o terceiro gol. Todos os outros gols do Memphis, o placar está empatado e ele coloca o Corinthians em vantagem. Então, não só é um jogador que realmente mudou a cara desse time, mas é um jogador que foi muito decisivo. Em vários momentos, o Corinthians com jogos chatos, jogos difíceis, precisando de um gol, e o Memphis apareceu para fazer esse gol. Ele nem está sendo o artilheiro do Corinthians, mesmo depois da chegada dele. Acho que o Yuri Alberto até fez mais gol ainda do que ele, mas sempre que ele vai às redes é para mudar o rumo do jogo. Então é um jogador que tem sido muito importante e comemora o gol beijando o símbolo, limpando com a faixinha dele. Já virou a tradição dele, além dos dedos ali na orelha e tal, é pegar a faixinha e dar uma escovada bonita no símbolo, né? Exatamente. Então o Memphis cada vez mais dentro do coração do torcedor. E a gente vê pelos melhores momentos como o Corinthians criou muita chance. Foi 3-0, mas o Corinthians teve chance para ter feito mais, assim, muito mais perto o Corinthians de um quarto ou de um quinto gol do que o Bahia do seu primeiro. O seu melhor momento, longe disso, né? O segundo turno do Bahia é bem ruim. Mas o que o Bahia tem de ponto forte? A qualidade técnica, a troca de passe, a bola de pé em pé do seu meio-campo para frente. O que o Bahia tem de ponto fraco, especialmente? A intensidade, a falta de intensidade, a falta de competitividade quando o jogo pede um pouco mais de duelo, justamente porque os meio-campistas do Bahia, que é onde o jogo se define, né? Os meio-campistas do Bahia, eles são técnicos, não são fortes. E como o Corinthians colocou muita intensidade praticamente o jogo inteiro, o Corinthians ganhou o meio-campo praticamente o jogo inteiro. Então o Corinthians passou por cima do Bahia em muitos momentos da partida através desse nível de intensidade, desse ritmo que foi muito forte e que foi preponderante para o Corinthians construir o placar que construiu. E o que foi complicado para o Bahia é que tem um momento ali no primeiro tempo, um intervalo de uns 10 minutos ali no primeiro tempo, lá entre 30 e 40 minutos, que o Bahia fica muito com a bola no pé. Inclusive o Bahia chega até a passar o Corinthians em posse de bola naquele momento, porque o Bahia usava o quê? Essa habilidade, essa capacidade de trocar a bola, porque é um meio de campo técnico. Só que quando o Corinthians recuperava, com a intensidade que tem, tomava e saía em velocidade. Esse Corinthians, ele está se mostrando capaz de atacar quando tem que tomar iniciativa, ele é perigoso, mas ele também sabe ser perigoso em velocidade, em contra-ataque. Então o Bahia começou a ficar sem saída, porque quando o Bahia começava a querer tocar a bola, o Corinthians recuperava e contra-atacava, faz o segundo gol assim. No segundo tempo, o Rogério Ceni tenta colocar um Bahia mais rápido, com mais chegada, com mais velocidade na frente. O que acontece? O Bahia se abre mais e fica ainda mais vulnerável ao Corinthians. Acho que no segundo tempo, o Corinthians só faz um gol no segundo tempo, mas acho que o nível de superioridade foi até maior que a do primeiro.
A gente tem a classificação do Campeonato Brasileiro, Botafogo na liderança com 73, Palmeiras tem 70, é o segundo, o Flamengo é o terceiro com 66, o Internacional tem 65, o quarto colocado. Fortaleza também tem 65 pontos, o quinto, e o São Paulo fechando ali G6, é 59, agora G7 já, né? 59. G7, Corinthians, 53 pontos. É que o G6 é a fase de grupos. Fase de grupos, né? E aí entra vai para pré-Libertadores. Se tivesse mais umas 5 rodadas, o Corinthians ia para a fase de grupos. Ia, mas eu não tenho nenhuma dúvida. O Corinthians, 53, então, na 7ª colocação. O Bahia, 8º colocado, com 50. Depois vem Cruzeiro e Vitória. Corinthians é muito simbólico quando a gente vê, olha, o Memphis Depay, com a camisa do Corinthians, 13 jogos. Ele tem 6 jogos, 6 gols e 4 assistências. É muito simbólico quando ele faz essa comemoração de pegar a faixinha e de limpar, porque quando o Memphis Depay ele chega no Corinthians, o Corinthians está afundado na areia. É uma coisa absurda a temporada do Corinthians. Inclusive, a gente não sabia, inclusive quando ele foi apresentado, o Corinthians não via bem, foi revelada, o presidente do Corinthians revelou a cláusula que existe mútua no contrato de liberação em caso de rebaixamento. O Corinthians poderia liberar o Memphis para não ter que arcar com um contrato desse tamanho numa Série B. E o Memphis poderia sair do Corinthians, porque a Série B não é o lugar dele, sem multa de lado a lado. Porque essa era a realidade. Né? Essa arrancada de agora, ela estava totalmente fora do horizonte do Corinthians. E isso é uma das coisas que mais impressiona nesse momento. E uma outra coisa importante, lembra quando o Corinthians perde do Racing e é eliminado da Sul-Americana? Qual que foi, além da notícia da derrota e da eliminação, qual que era a notícia seguinte? O Corinthians com o Palmeiras. Não, o Corinthians está fora da Copa do Brasil. Sim. Também. Com essa vitória, o Corinthians está garantido na Copa do Brasil, porque o Vitória não pode mais passar, então o Corinthians, na pior das hipóteses, é nono. Se ele for ficar em nono, não vai para a Libertadores, mas ele garante aquela vaga extra de Copa do Brasil que é criada para arredondar os participantes da terceira fase da Copa do Brasil. Então o Corinthians garantiu a vaga na Copa do Brasil, que chegou-se a ser noticiada como o Corinthians está fora. Não, assim, descobriram uma conta em que ainda dava, que seria chegar na Libertadores, e ninguém levava aquilo a sério naquele momento. E no final das contas, imagina a temporada de 2025 para o Corinthians, se por acaso não estivesse aí na Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Sul-Americana, nem nada. Ia jogar Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. O Corinthians, para sustentar todo o time que tem. É impressionante. É uma janela de transferência no meu dono que faz muita diferença para o Corinthians. É o Memphis Depay que faz, e ele realmente clareia, ele limpa o escudo do Corinthians. E aí você pode falar, mas é o Corinthians do Yuri Alberto. É o Yuri Alberto que melhora muito com a chegada do Memphis Depay. Mas tem outros jogadores no meio do campo do Corinthians. É impressionante como melhorar com a chegada do Memphis Depay. O Memphis Depay, ele traz, além desse clarão que ele traz para o Corinthians, ele melhora o time inteiro. Parece que ele melhora a autoestima da equipe. Ele melhora a autoestima do torcedor, que começa a lotar novamente a Neoquímica Arena. Não que alguém tivesse abandonado, nunca abandonaram o time. Mas tudo isso acontece depois da chegada do Memphis Depay. O Memphis, ele não é o melhor jogador do Corinthians no campeonato. Ele é, tecnicamente, claro, o craque do elenco, mas ele não é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Ele não é o melhor jogador do Corinthians no campeonato, nem nesse momento, nesse recorte. Mas ele é um agente transformador do time do Corinthians. A chegada do Memphis Depay, o impacto que ele teve nesse time é transformador, porque ele vem junto com uma série de outros crescimentos. E a gente já falou aqui, né, especificamente no caso do Yuri, esse crescimento monstruoso do Yuri Alberto do Campeonato Brasileiro, podendo e devendo, né, imagino, terminar como artilheiro da competição. Aliás, o Corinthians nunca teve um artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro na história. Pode e deve ter agora. O crescimento do Yuri está diretamente ligado à chegada do Memphis, do ponto de vista tático e penso eu, do ponto de vista de divisão de carga, de responsabilidade. A presença de um cara como o Memphis tirou das costas do Yuri a responsabilidade de ser ele o grande nome do ataque do Corinthians. Pode ser. Porque na fase que o Yuri estava, que era uma fase muito ruim, carregar esse peso estava afundando ainda mais o Yuri, ele estava com dificuldade. Chegou alguém que taticamente favoreceu o jogo dele, chegou alguém que puxou para si os holofotes e o Yuri teve mais tranquilidade para reencontrar a sua fase. Para o Rodrigo Garro trabalhar com o cara da inteligência do Memphis no meio campo pro ataque também muda muito. Verdade. Então, assim, a chegada desse cara, a gente tinha muita curiosidade de ver como seria um cara como o Memphis aqui. Ele chegou e transformou o Corinthians. Como ano passado, o Luizito Soares transformou o Grêmio. Esses caras são diferentes. E passa muito
pela vontade dele, né? Além do que ele é bom de bola, porque ele é muito bom, acima da nossa média aqui, ele claramente incorporou esse desafio. Ele está vivendo o Corinthians, ele está curtindo morar no Brasil, curtir a torcida. Ele de fato entrou nesse projeto. Isso faz muita diferença. Então o Corinthians é um antes do Memphis e é claramente o outro muito melhor depois da chegada do holandês. Concordo plenamente. E você, Bira? E assim, tem até a questão de autoestima do torcedor em relação à instituição, à imagem do clube. Porque ele é um cara que chega, é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa. Cara que jogou Copa do Mundo, Copas do Mundo, no plural. Jogou Eurocopa. Jogou Eurocopa no ano passado. Aliás, no ano passado não, neste ano, desculpa, neste ano. Ele jogou Eurocopa neste ano, na outra temporada europeia passada, né? Mas é neste ano já. Então, é um cara que, assim, ele tem um tamanho diferente. Ele chega no Corinthians e ele abraça o clube, abraça a ideia de morar no Brasil, de jogar no futebol brasileiro, de abraçar o que é a comunidade dos corintianos. Vai lá em São Bernardo, vai lá em Santo André, vai lá, vai tocar um rap e bota a camisa da Gaviões. Bota a camisa da Gaviões. Então, o corintiano se vê, nossa, o meu clube que está tão destruído, está até com um processo de impeachment rolando, o clube que estava, 2 anos seguidos brigando para não cair, daí tá entrando tava entrando no segundo ano seguido brigando para não cair, tudo isso, um monte de coisa ruim. Então tá aí, né? Vários elogios a essa grande vitória do Corinthians hoje, né? Contra o Bahia. Foi um 3-0, assim, de respeito, ó. Poderia ser facilmente um 4, 5-0. Não seria nem um exagero pro Corinthians. 3-0 é goleado ou não? Comentem abaixo que é importante demais saber o que vocês pensam, né? Alguns falam que não, 3-0 não é goleada, outros falam que é goleada. Diz o que você pensa. O Corinthians consegue uma vitória espetacular pra cima do Bahia. Conseguiu dominar o jogo do início até o final. Até o finalzinho do jogo ele ainda quase faz mais um gol. Então assim, o Bahia completamente perdido em campo. Também o goleirão deles que entrou muito mal, convenhamos, né? O Corinthians não tem nada a ver com isso, foi lá, aproveitou um golaço de falta do Memphis Depay, marcou 2 hoje e também conseguiu dar um passe pro Yuri Alberto ali, né? Muito boa mesmo ali a atuação do Corinthians. Acho que quem deu o passe na verdade foi o Carrillo, né? No comecinho ali do Depay, se eu não estiver enganado. Mas o que importa é que o Timão conseguiu mais 3 pontos e garantiu uma vaga ali para a Copa do Brasil, né? E agora tá quase matematicamente classificado para Libertadores. Espetacular, o Timão vence e está muito próximo aí de alcançar essa vaguinha que, convenhamos, é espetacular para esse ano do Corinthians. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos. Valeu!